Eu já falei no canal aqui algumas vezes que eu prefiro negócios na internet do que negócios físicos, principalmente no Brasil, por uma série de motivos que eu vou deixar para comentar no final do vídeo. Mas algumas pessoas deixaram nos comentários desse vídeo que tem uma galera fazendo uma grana sim com negócios físicos, com negócios locais. E elas têm razão. Tem bar, restaurante, academia aí dando mais de 100, às vezes 200 mil reais de lucro por mês. Obviamente, quem fala desses exemplos tende a não falar muito dos aventureiros aí que investem centenas de milhares de reais para abrir sua lojinha, para abrir seu comércio local e quebram, né? Tem gente que fala, mas também tem gente que deixa passar porque tem aquela estatística de que não sei quantos por cento dos negócios no Brasil quebram nos primeiros não sei quantos anos. Todo mundo já viu essa estatística do Sebrae e boa parte desses negócios são negócios físicos locais, por causa de motivos que eu vou te falar nesse vídeo. Mas eu não vou dar uma conotação negativa nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou assumir que você quer abrir um negócio local, que você quer abrir sua lojinha, seu restaurante, seu bar, seu café, sua academia, seja lá o que for, e eu vou te mostrar 4 passos obrigatórios para que você minimize o risco de dar errado, tá? Vou te explicar quais são os principais riscos no começo e depois vou te dar esses 4 passos obrigatórios, tá? Porque não é um modelo de negócio fácil, dá sim para ganhar muito dinheiro com isso. Eu tendo a não recomendar para a maioria das pessoas, explico mais no final do vídeo por quê. Mas se você for fazer, siga esses 4 passos, porque vai reduzir a chance de você se dar mal em uns 80, 90%. Bruno, você já teve um negócio local? Não, nunca tive, mas eu entendo de negócios, conheço vários amigos que têm ou já tiveram, tanto os que deram certo quanto os que deram errado, e eu vou pedir para a galera que acompanha aqui o canal e já teve negócio local ou tem um negócio local, assistir esse vídeo e deixar aí nos comentários para o que eles acham, né? Para você ver que eu não tô falando merda. Ou se eu estiver falando merda, comenta aí também, que aí eu aprendo um pouco com você, mas eu acho que eu não vou falar merda nesse vídeo, porque eu já vi várias situações diferentes, tanto de grandes empresas colocando lojas, né, negócios locais, aí franquias da época que eu era consultor, e assim como de empreendedores, tanto experientes quanto aventureiros, que já tiveram negócios e eu gosto muito de conversar sobre o tema, então eu tô pegando um amontoado de coisas aqui que talvez você possa aprender com elas. Cara, eu queria começar mostrando para você o problema dos negócios locais. Por que que eles são tão difíceis, tá? E eu fiz um gráfico aqui que eu vou explicar para você o que é, o que acontece com negócios locais, tá? No começo, no primeiro mês ali, no primeiro ano, você tem uma grande perda de dinheiro chamada investimento, tá? Então, dependendo do negócio local aí que você for montar, você tem que alugar um ponto. Raramente a galera compra ponto, né? Mas você tem que alugar um ponto, você tem que fazer uma reforma, você tem que investir em estoque, capital de giro, máquinas, equipamentos, né? Tanto se for uma academia, tem as máquinas, equipamentos lá. Se for um café, também tem máquinas, equipamentos, né? Aquelas máquinas de expresso, de moagem, fornos para você servir coisa, tudo custa dinheiro e não é barato não. E isso aqui poderia estar na renda fixa, né? Então, isso aqui não é só que te custa dinheiro uma vez. Isso, vamos dizer que você deixou aqui 500 mil reais, né? Tem negócio que custa muito mais do que isso para você começar. Vamos dizer que você deixou 500 mil reais. 500 mil reais hoje na renda fixa daria uns 7 mil por mês, mais ou menos. É isso? 1% seria 5, mais ou menos uns 7 mil por mês. Então, já tem esse custo de oportunidade aqui. E é um dinheiro que, caso o seu negócio dê errado, você pode perder uma boa parte dele, né? Eu tenho uma amiga que começou uma academia e não deu certo e ela teve que vender as esteiras lá que ela comprou por metade do preço, né? Os equipamentos que ela comprou, ela vendeu por metade do preço para outra pessoa que ia começar uma academia e sabe lá se ia dar certo ou não, né? Então, já começa com esse grande problema. Tem um segundo problema, tá? Que são estas outras coisas aqui, que é um problema chamado custo fixo, tá? Então, se você tem um negócio local, você tem aluguel, você tem funcionários, tem que ter gente lá, né?
É diferente de um negócio digital, por exemplo, que talvez você possa começar sozinho. O negócio local você tem que ter aluguel, você tem que ter funcionários, você tem contas de água, luz, ar-condicionado, etc. E tudo isso são custos fixos. O que isso quer dizer, Bruno? Que você começa todo mês no negativo. Então vamos supor aí para o nosso negócio local que isso aqui seja 20 mil por mês de custo fixo. Tem uns que vão ser muito mais, tem uns que vão ser muito menos. O principal fator é aluguel e funcionário mesmo, quantos funcionários você precisa. Mas se você reparar, às vezes um restaurante aquilo aí no seu bairro, uma academia, um café, que parecem ser negócios pequenos, você vai ver que se você contar todos os turnos, a galera do salão, a galera que fica ali por trás das portas que você não vê, é comum ter 20, 30 funcionários. Né? Então você pega 20, 30 funcionários que te custem ali 3 mil por mês, você já tem, cara, 90 mil reais por mês, é isso? 30 funcionários a 3 mil por mês, já começa em 90 mil reais por mês de conta. Né? Nem todo negócio local precisa custar 90 mil reais por mês só de funcionário, você tem aluguel ainda, tudo, mas vamos dizer 20 mil. Eu acho que a média deve ser até maior, né? Mas vou deixar 20 mil aqui por enquanto, mas você tem que fazer a conta do seu. Então você já começa o mês num negativo forte, porque esses negócios locais têm uma questão de serviço, né? Quanto melhor seu ponto, maior o aluguel, quanto melhor o seu nível de serviço, mais funcionários você tem que ter, quanto mais produto você oferece e tal. Então não é simples. Terceira coisa, que é um problema do negócio local, você vai ter, em cada produto que você vender, né? Então vamos dizer aqui que eu vendi um produto de, sei lá, 500 reais, né? Ou sei lá, um jantar de 500 reais ali para uma família, né? A margem que você vai ter disso, vamos supor aqui que é 30%. Essa margem, ela é meio que dada pelo mercado, né? Então vamos dizer que você tem uma pizzaria. A pizzaria, você não pode cobrar muito mais na pizza do que o resto do mercado, a não ser que você tenha ingredientes melhores, mas daí vai te custar mais também. Então não tem muito como você cobrar 5 vezes o preço ou alguma coisa assim que outros tipos de negócio conseguem, né? Talvez um negócio de bolsas, você consegue lá uma marca de bolsas, talvez você consiga cobrar muito mais caro, alguma coisa assim, mas o negócio local ele tem uma margem meio que dada pelo mercado. Você consegue dar uma otimizada ali, mas entendeu? E aí, a grande questão é que todo mês você começou no negativo, mas você vai ter um positivo ali. Então, vamos dizer que seu custo é de 20 mil, né? E aí você tem um positivo aqui de 50 mil, né? Isso aqui é basicamente a margem dada pelo seu produto para você pagar esses custos fixos, né? Então, isso aqui não é receita. Isso aqui é a margem bruta que você ganhou, que é meio que dada pelo mercado. E aí você vende isso aqui para pagar os seus custos fixos. E aí você fala, pô, eu ganhei 50 mil, só que eu perdi 20. Isso dá 30 mil por mês de lucro, né? 30 mil. E aí me deu 30 mil por mês de lucro, eu tenho 500 mil investido. Isso aqui dá mais ou menos 15% no mês, por exemplo, né? E aí, obviamente, se você trabalha no negócio, você tem que tirar o seu salário daqui também. Então, assim, qual que é a grande conclusão disso aqui, né? Para você ter bastante positivo, dado que a margem não dá para você mexer muito nela, você tem o custo fixo, você tem o investimento que você tem que pagar com esse lucro aqui. Para você ter um bom resultado com o seu negócio local, você precisa de uma coisa, você precisa de volume. Volume de quê? Volume de vendas, de pessoas. Você precisa da sua loja cheia, você precisa do seu bar, do seu restaurante cheio, do seu café cheio e com as pessoas gastando, não só elas com o laptop ali aberto e pedindo um café coado a cada 5 horas. Você precisa vender. E, porra, beleza, falei o óbvio, né? Mas o que eu quero dizer é que você tem poucas alavancas para mexer, entendeu? Seu custo fixo, se você pagar menos no aluguel, você vai ter um ponto pior. Seu investimento aqui, se você não investir direito, você não vai conseguir atender o volume de pessoas que você precisa, você não vai conseguir chegar no nível de qualidade que você precisa. A sua margem não tem muito o que você fazer, não adianta você abrir uma academia e cobrar R$800, sendo que tem a Smart Fit ali por 100, vamos supor que está no mesmo nível ali, então não tem muito o que você fazer aqui. Você precisa de volume, tá? Então, Bruno, se eu tiver volume, vai dar certo. É mais ou menos isso. Tem o risco ainda
de abrir um competidor ali do seu lado, que é melhor que você, ou que é igual a você e cobra mais barato que você. E aí o que acontece com o seu volume? Esses 50 mil aqui que eu falei, ele vira, sei lá, 25 mil, né? E aí agora esse 30 mil aqui que você tinha de lucro, né? Por que é 25? Porque é metade. Abriu um competidor, você perdeu metade dos seus clientes. E aí aquele 30 mil ali que você tinha de margem virou 5 mil, porque o custo fixo não foi embora. E aí com esses 5 mil aqui, em cima dos 500, você está perdendo da renda fixa do bancão lá. E ainda talvez você esteja trabalhando para ganhar isso aqui. Então você sempre tem esse risco no negócio local. De, pô, achei um bom ponto, consegui volume, tal, abri um competidor do lado, perdi metade da minha demanda para ele, tô lascado. Então, esse é um dos grandes problemas do negócio local, né? Tentando resumir aqui, você tem que fazer um grande investimento, você tem custo fixo todo mês e você tem o risco disso aqui acontecer, abrir um concorrente do lado, abrir, sei lá, acontecer alguma coisa e você perder uma parte dos seus clientes. E às vezes você ainda tem cliente, só que você não consegue tirar lucro, entendeu? Você perde do CDI ou ganha um pouquinho mais, mas aí você não tem um negócio saudável, entendeu? Beleza, Bruno, como é que eu resolvo esse problema? 4 coisas que você precisa fazer. Obviamente, tem muitas coisas importantes que eu não vou falar nesse vídeo. Ter um bom sistema contábil, saber lidar com capital de giro, ter as manhas do seu nicho específico ali. Se você for abrir uma padaria, você tem que ter as manhas de abrir uma padaria, fazer um bom pão, gerir equipe. Tem todas essas coisas que todo mundo fala. Eu vou falar das coisas que eu vejo pouca gente falando, tá? Então a primeira delas é que tem 2 tipos de negócio local. E eu criei as 2 listas aqui para você. E eu queria que você tentasse identificar o que eu estou falando aqui. Então, de um lado, você tem barbearia, restaurante, academia, estética automotiva, salão de eventos, um café, uma cafeteria, uma padaria. Do outro lado aqui a gente tem loja de suplementos, roupas, decoração, beleza, aquelas lojas de perfumaria que vende cosmético, vende produtos para cabelo, maquiagem, esse tipo de coisa. Cama, mesa e banho. Entendeu a diferença? Vou deixar bem claro para você. Este grupo aqui são negócios locais que não tem como perder demanda para a internet, tá? Não tem como você ir cortar o seu cabelo no Mercado Livre, na Amazon.com. Não tem como você pode até comprar um curso online para cortar o seu cabelo em casa, mas as pessoas vão continuar indo no barbeiro. Restaurante, não dá para você pedir pela internet. Tem o iFood ainda, né? Mas dependendo do tipo de restaurante, você tem um restaurante a quilo ali, ou você tem uma pizzaria de bairro, a distância importa, né? Então, você vai ter uma demanda local ali. Academia, mesma coisa. As pessoas vão continuar indo na academia. Esses negócios aqui, eles estão imunes ao efeito Mercado Livre, ao efeito Amazon.com. Já estes aqui, né? Tem uma lojinha de suplemento aqui no bairro, acho que eles vendem bem, mas tipo, não sei se fecha as contas e eles estão a uma promoção da Growth Suplementos, um prazo de entrega melhor do Mercado Livre ali para perder 20%, 30% das vendas. E aí acontece o quê? Acontece isso aqui, né? Você perdeu o volume e aí a sua margem foi lá pro ralo, tá? E o custo continua igual. Loja de roupa, a mesma coisa. Tem gente que vai querer continuar comprando roupa, tal, no bairro? Tem, mas é cada vez menos, entendeu? As pessoas vão comprando cada vez mais pela internet. Decoração, maquiagem, beleza, cama, mesa e banho. Isso aqui pode até funcionar num shopping, tá? Mas aí você está concorrendo com as grandes marcas, né? Você está concorrendo aqui com a Trousseau, com a que vende cama, mesa e banho, Pô, esqueci os nomes das marcas. Beleza, você está concorrendo com a Sephora, loja de roupas está concorrendo com a Osklen, com a Hering, com a Zara, né? Então, assim, eu não abriria esses negócios aqui. Esses aqui você pode ter uma chance, tá bom? Pode ser que você consiga ter uma loja de suplementos que vende muito aí na sua cidade, fazer parceria com academias e tal. Pode, mas aí você está remando contra a corrente do mercado. Pode ser que ela comece a dar dinheiro hoje, mas você sempre tem o risco, a internet vai roubar o meu negócio. Aqui você não tem esse risco. Se eu abrir uma academia, você pode perder para outras academias, você pode perder talvez para personal trainer que vai em casa, mas as pessoas vão querer continuar indo na academia e elas vão querer ir
num lugar perto da casa delas, né? Então, isso vale para cafés, para barbearias, para restaurante, para bar, estética automotiva, eu coloquei aqui, salão de eventos também, né? Toda cidade do interior tem um salão de eventos, e cidades grandes também, para fazer festa de aniversário do filho, coisa e tal. Isso aqui são negócios mais de serviços, né? Ah, Bruno, então é produto, eu perco para a internet, e serviço eu não perco para a internet? Mais ou menos. Tem serviço tipo nutricionista que você pode perder para o online, né? Porque dá para fazer a consulta online. E tem produto tipo material de construção que mesmo que a pessoa compre às vezes na internet, se o cara está fazendo uma obra ali, ele vai precisar ir na loja de material de construção para não parar a obra. Então tem algumas coisas ali que tem mais chance de dar certo. Talvez um empório, né, que você venda ali azeites, vinhos, presuntos, queijos. Se a pessoa vai fazer um queijos e vinhos hoje à noite, ela não vai pedir do Mercado Livre, esperar um dia que seja para chegar, porque apareceu uma coisa ali de última hora. Então, o que eu quero que você tenha em mente é escolha um tipo de negócio local que você não vai se ferrar se alguém da internet, uma política nova do Mercado Livre, um gestor de marketing começou a mandar anúncio para sua região e aí você se ferrou, né? Então, essa é a primeira grande dica. Eu vou colocar um grande aqui do lado, porque tem 4 coisas obrigatórias que você tem que fazer. Essa é a primeira, escolher um mercado que você tem chance. Não seja burro. Ah, Bruno, mas eu sempre quis ter uma loja de suplemento. Cara, você faz o que você quiser com a sua vida, mas assim, eu vou procurar na internet, vou comprar o mais barato e às vezes é só se o meu whey acabar hoje, entendeu? Acabou hoje a creatina, mas eu ainda posso comprar na farmácia, então complicado, né? Fica difícil para você. Tem uma padaria aqui perto de casa que vende creatina e whey protein. Eu vou lá, compro o meu pão e ainda levo a creatina, entendeu? Para esses caras aqui não tá muito legal a situação. Segunda coisa que você tem que fazer antes de abrir seu negócio local, antes de decidir se você quer ou não abrir o seu negócio local, é visitar a sua concorrência local, tá? Então, peguei aqui o mapa de Xique-Xique Bahia, porque, né, talvez você queira abrir um negócio em Xique-Xique Bahia, e vamos dizer que você quer montar uma academia, tá? E vamos dizer que você fala, pô, achei um bom ponto aqui, ó. Não sei, não conheço Xique-Xique Bahia, então não sei se é um bom ponto. Mas eu quero uma academia aqui, ó. Achei um bom ponto aqui, acho que ali é bom, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai encontrar o raio aceitável ou desejável dos clientes para ir no estabelecimento. Então, eu não sei os números, tá? Mas vou chutar aqui mais ou menos. Restaurante aquilo, né? Aquele que a pessoa vai no dia a dia. Talvez o ideal para a pessoa é andar uns 500 metros, né? Tem gente que vai de carro e tal, mas geralmente você está trabalhando ali no escritório. Cara, eu vou no restaurante aquilo que eu consigo andar 500 metros, que dá, sei lá, 5, 10 minutos de caminhada no máximo, né? Uma academia, o cara tá mais apto, né, a ir a pé, talvez 1 quilômetro, né? A pessoa quer andar um pouco mais. Tem cidades que as pessoas estão acostumadas a ir de carro para academia, mas muita gente prefere ir a pé. Então, se tivesse uma perto, ela iria, né? Depende da cidade que você mora. Vamos dizer que é uma oficina mecânica, tá? Oficina mecânica, a pessoa vai de carro, talvez ela está disposta a andar de 3 a 5 quilômetros, né? Para chegar lá. Isso aqui é uma referência, tá? Se você entender do seu setor, você vai saber melhor disso, né? Farmácia, por exemplo, é um tipo de negócio que as pessoas têm muito pouca disposição a ir longe para ir na farmácia, por isso que tem farmácia em toda esquina. Então, isso aqui é um conhecimento do setor, talvez o ChatGPT consiga te ajudar com isso aí, talvez você converse com empresários do ramo, alguma coisa assim. Você tem que descobrir esse raio aqui, mais ou menos, tá? Aí você faz o quê? Você pega esse raio e faz vezes 2, tá? Por quê? Porque o que você vai fazer é o seguinte, vamos dizer que eu quero abrir aqui a minha academia nesse ponto aqui em Xique-Xique Bahia. Você vai pegar um raio, tá? De 2 quilômetros, tá? Não sei o tamanho de Xique-Xique Bahia, imagino que pegue a cidade inteira. Se você mora numa cidade maior, aí vai pegar um pedaço da sua cidade, tá? Por que 2 quilômetros? Por que é esse vezes 2 aqui, tá? Porque a pessoa que mora, por exemplo, ela mora, vamos supor, nesse ponto aqui, ó, ela tá a 1 quilômetro da sua academia, do ponto que você quer, né?
e a 1 quilômetro deste outro ponto aqui. Então, para ela, tanto faz, né? Já a pessoa que mora, talvez, aqui ninguém mora, né? Talvez esteja longe demais para ela, ela vai na academia que está mais perto, mas em Xique-Xique, Bahia, o raio é a cidade inteira. Eu peguei esse exemplo por causa disso, é engraçado. Você vai pegar esse raio e você vai visitar todas as academias que estão dentro desse raio. Você vai procurar no Google Maps mesmo, todas as academias. Vamos dizer que em Xique-Xique, Bahia tem 3 academias, tá? Você vai visitar elas e você vai estimar. Você vai ficar lá, tá? Você vai frequentar o lugar, você vai talvez pegar uns day passes ali, ou pagar um mês que seja em todas as academias. Você vai ficar, sei lá, 1 ou 2 semanas visitando as academias, vendo tráfego, vendo quantas pessoas entram, conversando com funcionários, se for o caso, e você vai estimar alguns números. Você vai estimar faturamento, tá? Você vai estimar margem bruta. Numa academia, a margem bruta é 100%, né? Mas se você estiver querendo abrir um restaurante a quilo, por exemplo, você vai ver o preço do quilo e você vai fazer uma estimativa mais ou menos do tipo de ingrediente que eles usam, tal, quanto por cento do prato é proteína, para ter uma noção de quanto de margem bruta você tem ali. Você vai estimar custos fixos, né? Custos fixos, aluguel, funcionário, contas, etc. E aí, com tudo isso aqui, você consegue estimar o lucro de cada um desses negócios. Isso aqui, cara, é uma conta de guardanapo, mas eu sugiro você fazer ela o mais detalhadamente possível. Você vai contar o número de pessoas que entram, você vai olhar para o prato que elas pedem, para os itens que elas compram e entender o ticket médio. Você vai ter uma noção de preço, né? Pelo preço e custo. Talvez você tenha que ir atrás de fornecedores para descobrir mais ou menos quanto custa. E eu sugiro você ser conservador nessas contas, ou seja, errar para um lucro menor. Se for errar, né? Errar para um lucro menor do que aquele estabelecimento tem e você pôr tudo no Excel, tá? Sobre faturamento, leva em conta a sazonalidade. A academia no começo do ano é mais cheia que no final. Uma sorveteria, de repente, no verão vai ter um movimento diferente do inverno. E também durante a semana vai ter um movimento diferente do final de semana. E também no almoço vai ter um movimento diferente do meio da tarde, do jantar. Você tem que levar tudo isso em conta. Ah, Bruno, dá muito trabalho fazer isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que sentar lá com um caderninho, ficar contando quantas pessoas entram, ficar fazendo estimativa. Vai, não seja burro e muito menos preguiçoso, tá? Você vai investir centenas de milhares de reais no seu negócio e talvez ele não dê lucro e perca do CDI, perca da renda fixa do governo lá. Então, assim, você não pode ser burro. Se você quer fazer isso, você tem que ter uma boa noção disso para todos os seus concorrentes, porque você quer ver se eles ganham dinheiro. Se eles não ganharem dinheiro, talvez tenha um problema de demanda. Ah, Bruno, nem concorrente eu tenho. Talvez você é um gênio que nunca pensou em abrir uma academia em Xique-Xique, Bahia, mas talvez a que tinha quebrou, né? Não dá para saber. Seja conservador, não seja burro. Esse aqui, tá? É o tipo de trabalho que quando você pega uma franquia, eles fazem para você. Quando eles fazem procura de ponto e tal, talvez eles não façam tão detalhadamente. Mas eles não estão nem aí também, porque se você quebrar a franquia, você que pagou, né? Então, mesmo se você for abrir uma franquia, você tem que fazer esse tipo de trabalho, tá, gente? Já vi muita gente quebrar por não fazer esse tipo de conta e que não teria quebrado se tivesse feito esse tipo de conta antes de abrir o negócio. Então, assim, mesmo que você tenha que gastar uma semana nessa academia, uma semana nessa e uma semana nessa, pô, Bruno, vou ficar um mês indo em academia, frequentando, e meio estranho lá, parando no bar da frente para ver quantas pessoas entram, quantas saem, vai. É um mês, é melhor, tipo, você vai pôr 500 mil no negócio. Se for uma academia, talvez até mais, né? Então, é melhor você fazer isso. É um mês pra você não torrar 500 mil e ficar com um negócio que dá prejuízo. Qual que é seu objetivo aqui, tá? Seu objetivo é ver se todos esses negócios dá dinheiro. Se não dá dinheiro, ou você é um gênio, ou mais provavelmente você vai quebrar. Aí vem
a minha terceira dica, porque essa aqui foi a segunda dica, deixa eu anotar aqui. E as outras eu não vou mais fazer no iPad não, porque é mais de conversar com você mesmo aqui, tá? A terceira dica é fazer pesquisas de satisfação de clientes. Porque assim, ó, no passo 2, no passo anterior, você já descobriu se os seus concorrentes têm alguma chance de ganhar dinheiro. Só que o que você quer para abrir um negócio local de sucesso? Você quer concorrentes ruins ganhando dinheiro. Porque se eles forem bons, talvez os clientes dele não vão vir para você, entendeu? Você vai ter que ser melhor ainda. E para ser melhor ainda, você vai ter um custo mais alto. Começa a ficar complicado. A não ser que você seja muito brabo no que você faz, mas aí você já tem experiência com, sei lá, você tem 15 bares, aí você abre o 16º sabendo que seu bar é muito bom. Pode ser, mas daí você não ia estar vendo esse vídeo, provavelmente. Se é o seu primeiro negócio local, se é o seu segundo, seu terceiro negócio local, você quer abrir ele num lugar que tenha alta demanda e baixa oferta. Muito cliente, muita disposição a pagar e quem oferece aquele tipo de serviço ali é ruim. Os clientes estão insatisfeitos. Como é que eu faço esse tipo de pesquisa de satisfação? Tem 2 jeitos, tá? O primeiro é mais fácil, ele não vai te dar muita segurança, mas eu começaria por ele porque é muito fácil. Você abre o Google Maps ali e vê os reviews daquele negócio. É o Google Mesmo Negócio, as estrelinhas ali do Google Maps. Então você abre elas e lê tudo. Lê todos, vê quem está satisfeito, quem não está satisfeito, por que está satisfeito, por que não está satisfeito. Toma cuidado por que não é tão confiável, tá? Tem vezes que a gente se frustra com o negócio, mas não quer colocar lá para, sei lá, para eles não demitirem um funcionário lá. Às vezes o funcionário é ruim, mas não é mal intencionado, você não faz o comentário negativo. E também tem o outro fator, tem gente que só preenche lá o formulário quando tem uma experiência muito ruim, né? Então, às vezes você vê, pô, é ruim, ó, tem 2 estrelas, mas você vai lá, tem um monte de gente satisfeita, entendeu? Então, eu começaria por aí, porque é muito fácil, mas tem outras coisas melhores para você fazer. O que é melhor para você fazer? Você vai na vizinhança, então, por exemplo, aqui em Xique, Bahia, né? Você tem que ir na cidade inteira, né? Porque o seu raio é a cidade inteira. Mas você pode ir principalmente nos lares, ali perto da academia. Você pode ir nos lugares na saída das academias que já tem na cidade e você tenta conversar com todo mundo da região, seja do bairro, se for uma cidade pequena, pode ser da cidade inteira, se for de um bairro, pode ser a galera do bairro. Cara, bate na porta mesmo, vê quem tá passeando com o cachorro, conversa com as pessoas. Se você é envergonhado e não quer conversar com as pessoas, não abra um negócio local, porque você vai ter que falar com seus clientes todo dia. Então perca essa vergonha agora, senão você não vai dar certo. Vai lá e conversa com as pessoas. Vamos dizer que você quer abrir um restaurante aquilo. Você vê a pessoa passeando na rua, chega e fala, com licença, estou pensando em abrir um restaurante aqui na região. Você costuma almoçar em restaurante aquilo? Ah, não costumo, tal. Já tira a pessoa. Tira, né? Pode continuar conversando com ela. Mas não vem com as ideias de, você gostaria de comer num restaurante aquilo? Entendeu? Não faz sentido. O que você pode perguntar é, mas já teve hábito no passado? Aí a pessoa, já, mas é que eu me mudei para cá e não tem nenhum aqui perto. Aí pode ser que seja uma boa pessoa para conversar. No geral, você quer conversar com pessoas que vão em restaurantes aquilo. E aí você pergunta em qual elas vão, o que elas gostam e o que elas não gostam, tá? E aí você está procurando 2 coisas. Você está procurando pessoas insatisfeitas, frustradas, tá? Não é insatisfeitas, é pessoas frustradas com o que tem na região delas e pessoas que só acharam uma solução boa longe. Então, por exemplo, se um restaurante aquilo, o raio bom ali de demanda é de 500 metros a 1 quilômetro, você quer achar pessoas que, quando eu vou, ou por exemplo, quando eu vou numa academia, eu tenho que pegar o carro e andar 20 minutos, que a única que eu achei que é boa o suficiente é a 5 quilômetros daqui. Né? Esse é um pouco o caso da região que eu moro. Não tem muita academia muito boa perto de mim. Então, para ir na academia boa, tem que ir longe. Então, eu acho que tem oportunidade aqui. Mas se eu fosse abrir uma academia, gastar lá 1 milhão, 2 milhões para fazer uma academia boa, eu teria que seguir todos esses passos, entendeu? Eu não iria só na minha intuição, porque é muito dinheiro, né? Beleza. Então, você vai fazer isso, você vai conversar com as pessoas e você está procurando pessoas frustradas com as soluções próximas e que
ou usam elas, mas você sente na conversa que elas trocariam assim, ou que procuram soluções distantes, mas estão insatisfeitas com a distância, porque é comum nesse tipo de negócio a pessoa querer uma solução mais perto. Então, beleza, Bruno, o que a gente já tem até aqui, tá? A gente tem o seguinte, a gente tem o primeiro passo, que é escolher o tipo de negócio local certo, ele garante que a internet não vai te matar. Esses negócios aqui, mesmo que alguns funcionem hoje, esses setores estão num risco existencial com a internet, tá? Então é isso que esse primeiro passo faz. O segundo passo de entender os números da concorrência local, ou seja, entender se esses negócios dão dinheiro. E o terceiro passo, que é entender se as pessoas estão insatisfeitas com esse negócio, com os reviews do Google, com as entrevistas com as pessoas ali da região. Esses dois passos, eles te dão uma boa noção se você tem concorrentes ruins ganhando muito dinheiro, que é o que você quer num negócio local. Você quer alta demanda e oferta baixa ou oferta ruim, tá? Então, esses dois passos te dão isso. Mas ainda tem um grande problema, que é, e se abrir um concorrente perto de mim, que seja bom? Ou pior ainda, uma grande rede perto de mim. Então, por exemplo, tá? Imagina aqui que a sua academia em Xique Bahia, você descobriu o seguinte. Você descobriu que tem muita demanda e pouca oferta. Você descobriu que você consegue uns 2.000 alunos, tá? Porque tem gente aqui que não quer andar até essas academias, elas moram aqui, né? 2 quilômetros é muito. Essa galera está insatisfeita, eles mudariam de academia para a sua, uma parte pelo menos. Você conseguiria 2.000 alunos, tá? Você conseguiria faturar com esses 2.000 alunos 200 mil por mês. Tá? Vamos dizer que você vai cobrar R$100 na mensalidade da sua academia lá. E você descobriu que você tem uma margem saudável aqui, levando em conta, tá? Isso aqui, custos fixos, a sua margem e tal, você teria uma margem saudável de 40% de lucro. Tá? Então você teria aqui de lucro 80 mil por mês. Tá? E aí você comparou isso com o seu investimento e falou, pô, beleza, eu quero esse negócio. Aí você imagina que você tem ali uns 6 meses para construir, reformar a sua academia. E aí sai uma notícia na mídia. A notícia é: Smart Fit vai a Xique. E eles vão abrir uma academia, porque eles fizeram um estudo de ponto tão bom quanto o seu. Eles vão abrir uma academia aqui, ó, a Smart Fit. Agora, cara, você se ferrou. Então você tem esse risco, entendeu? E este grande risco aqui, você vai mitigar, você não vai eliminar, mas você vai mitigar através do meu quarto passo, tá? E o quarto passo é o passo do princípio do carro-chefe, tá? Isso aqui é a cereja do bolo. Você não precisa fazer ele. Na verdade, você não precisa fazer nada que eu estou falando aqui. Mas é um passo obrigatório, porque o risco do negócio local é grande. Então, se você for abrir um negócio local, você tem que seguir esse quarto passo aqui. Que, cara, você tem que ter um produto carro-chefe no seu negócio que vai diferenciar ele dos outros e que é difícil de copiar por outras empresas, outros entrantes. E a função desse produto carro-chefe é trazer novos clientes, porque ele é muito interessante, e reter clientes também, tá? Então, deixa eu dar alguns exemplos. Em Sorocaba, estado de São Paulo, tem uma padaria que é muito famosa, tanto é que eu fui para Sorocaba uma vez e toda vez que você fala para um sorocabano que você vai para Sorocaba, ele fala, vai na padaria Padaria Real, e come a coxinha de lá. Todo sorocabano fala isso, eu fui lá, a coxinha é muito boa mesmo. Em São Paulo tem um bar chamado Veloso. Se você for ver, a maioria dos bares em São Paulo ficam ali em Pinheiros, Vila Madalena, Itaim Bibi, essas regiões. O Veloso fica lá na Vila Mariana. Não tem nenhum bar em volta dele, está sempre lotado. Por quê? Porque o Veloso também tem uma coxinha famosa, né? Então, assim, tem bares que tem torresmo famoso, coxinha famosa. O Pirajá, por exemplo, tem a caipirinha 3 Limões, que é famosa. Não é tão famosa quanto a coxinha da Real, mas esses são os produtos carro-chefe, são os produtos que tornam a sua proposta mais interessante, fazem as pessoas recomendar você, fazem as pessoas ir lá. E você tem que ter um produto carro-chefe. De repente você tem uma cafeteria no interior que você é a única que trabalha com microlotes de café. De repente, se você for ter uma academia, você coloca uma máquina da Embody lá e põe na mensalidade que o aluno tem direito a usar
uma vez por mês, custa 50 pau, eu acho, uma máquina da Embody, aquela que mede a sua percentual de gordura, tal, que os nutricionistas cobram para fazer. Você pode pôr uma máquina dessa lá, pô, já vai custar 1 milhão para construir sua academia, põe mais 50 mil, porque aí se a Smart Fit for ali, eles não vão oferecer a Embody de graça, de repente você tem alguma chance. Ou, puta, vou fazer uma academia, quero me diferenciar das outras, vou pôr um monte de máquina de glúteo, escada, aquela escada lá, que a mulherada gosta de subir. Máquina de glúteo, que não é toda academia que tem, etc. Agora tem mais, né? Mas você foca em alguma coisa, entendeu? Ou você põe uma área lá de powerlifting, sei lá. Você tem que escolher algum nicho, focar nele e ter isso que te diferencia dos outros. Para quem cresceu na minha geração, hoje eu acho que não sei se está mais assim, mas, pô, tinha a casquinha do McDonald's, né? Então tinha a lanchonete ali, mas toda a criançada queria ir no McDonald's porque sabia que ia ganhar a casquinha no final, e só o McDonald's tinha aquela casquinha. Outras lanchonetes não conseguiam oferecer aquela casquinha porque a máquina custa caro, tem a receita da massa, tal. Hoje em dia é mais comum, mas naquela época não era tão comum. E eu acho que isso aqui, cara, é uma puta dica pra você ter no negócio local. Tipo, se for ter uma padaria, escolhe uma coisa. Pode ser o pão na chapa, pode ser a coxinha, pode ser o seu cappuccino. E, cara, acha uma receita muito boa, treina, melhora, deixa ela fantástica. E tem que ser uma coisa que muita gente quer, né? E tem um carro-chefe para trazer, porque, pô, não é possível que só a padaria real consegue fazer a coxinha que todo sorocabano que eu conheço fala lá para eu comer na real. Outras padarias podiam estar fazendo isso, mas não estão, né? E não precisa ser coxinha, mas tem que ser uma coisa que o brasileiro gosta. E a ideia desse produto carro-chefe é que você tenha um público mais fiel ali na sua região, mas também traga gente de regiões um pouco mais longe. Então, de repente, se eu tenho uma academia com a máquina da Embody que você pode usar uma vez por mês, eu consigo cobrar um pouquinho mais caro na mensalidade, eu consigo fazer algumas pessoas que moram a 5 quilômetros resolver pegar o carro para vir na minha academia, porque elas já pegam o carro para ir em outra academia mesmo. Então, talvez eu traga pessoas mais de longe e isso me dê uma vantagem nesse meu negócio local, tá? Agora, alguns pensamentos finais, caso você queira abrir um negócio local. Primeira coisa, tá? Tem que ter perfil. Barriga no balcão, tá no negócio todo dia, gestão de equipe, falar com os clientes. Por isso que eu digo, essas coisas que eu falei que são obrigatórias de você fazer estimativa, fazer conta, olhar o que a concorrência está fazendo. Se você não fizer isso aqui durante a execução do seu negócio, meu filho, você está lascado. Você vai perder dinheiro e nem vai ver que está perdendo dinheiro. Então, assim, você achou ruim que você vai ter que visitar o concorrente, fazer conta, fazer uma estimativa, uma conta de padeiro ali de quanto dinheiro ele está ganhando, você não vai nem conseguir tocar seu negócio direito e saber que está ganhando dinheiro, entendeu? Então, já faça antes para mitigar risco. Outra coisa, além disso, falar com clientes. Pô, tô com vergonha de entrevistar as pessoas da rua, conversar com elas, ver o que elas acham, tentar descobrir como que elas gostam dos negócios que tem ao redor ali, dos meus potenciais concorrentes. Se você tem vergonha de fazer isso, você já não vai ser bom para tocar um negócio. Então tem que ter perfil, tá? Se você não tem perfil para isso, não faça. É simples quanto isso. Segunda coisa, tá? Eu recomendo você só mexer com o negócio local, porque tem muito risco, como eu falei nesse vídeo. Eu recomendo você só mexer com o negócio local do tipo que você tem experiência, que você tem conhecimento. Pode ser uma experiência de família, sei lá. Tem um cara aqui do canal que a família dele tem... não, é do meu canal de podcast. Que a família dele tem muita experiência com pastelaria. Então talvez ele consiga abrir uma pastelaria e ganhar mais dinheiro do que se eu abrisse uma pastelaria, né? Mas se ele for abrir uma cafeteria, talvez não dê certo, entendeu? Pode ser experiência também, porque você já foi, sei lá, gerente de bar, gerente de choperia. E aí talvez se foi 10 anos gerente de choperia, você consegue entender um pouco melhor como é que funciona esse negócio. Eu não abriria uma academia, mesmo sabendo que falta uma aqui perto de onde eu moro, achando que falta, né? Mas é quase certeza. Mas eu não abriria uma academia, porque eu não sei mexer com academia, entendeu? Eu posso ter muitos vieses, eu posso ter muitos pontos cegos de coisas que eu deveria estar olhando e nem sei que eu deveria estar olhando, né? É isso que acontece quando você não tem experiência. Terceira dica, tá? Terceiro pensamento final aqui, um princípio para você entender,
Se você nunca abriu esse negócio antes, mesmo que você tenha experiência como gerente, como família, né, sua família tem experiência com isso, tenta conversar com empresários do mesmo ramo de outras cidades, que aí eles vão estar ok de te falar as coisas, né? Você não vai ser concorrente deles. Tenta conversar com eles para entender as malandragens. O que está acontecendo com fiscalização de governo? Tem negócio aí que o fiscal perde propina e às vezes isso mata a margem do negócio. E se você não pagar propina, ele fecha o seu negócio. Acontece isso. Às vezes cara, sei lá, um imposto diferente aí, uma fiscalização, uma regulamentação que você não pensou. Às vezes roubo de funcionários, roubam seu estoque, também tem negócio que tem esse tipo de problema. Lavagem de dinheiro, às vezes você está querendo entrar num setor que muitos dos negócios são lavagem de dinheiro, eles nem precisam dar lucro e todo mundo que está ali, que precisa ganhar dinheiro com aquilo, está perdendo dinheiro. Então, outro grande problema aí. Tem setores que todo mundo que monta o negócio herdou o imóvel da família e não paga aluguel. Aí você está lá se lascando, tendo que pagar aluguel e competindo com o cara que não paga aluguel, entendeu? Lavagem de status. Fiz um vídeo sobre isso. É um dos motivos pelo qual os negócios perdem dinheiro. Vou, inclusive, deixar o vídeo aqui, caso você tenha curiosidade de saber o que é essa lavagem de status, que é um dos fatores que faz muitos comércios, às vezes loja de grife, em shopping caro, perder dinheiro. E eu vou deixar um outro vídeo aqui sobre por que empreender no Brasil é bom demais, mas não em todos os modelos de negócio. Aqui eu falo um pouco de por que eu não recomendo negócios locais para a maioria das pessoas. Então eu te vejo em um desses vídeos aqui, o que te interessar mais.